Glória a Deus, a paz do Senhor, glória a Deus. Esse vídeo é a continuação do outro vídeo, amém? Que não deu tempo de pregar essa palavra, mas que eu vou falar agora em nome de Jesus essa palavra, que fala sobre idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas ficam chateadas quando a gente fala sobre idolatria, mas é necessário, a Bíblia fala sobre isso. Então nós vamos ler aqui uma parte da Bíblia, um versículo, versículo que se encontra aqui em Jeremias capítulo 10. Lá no livro de Jeremias capítulo 10, dá uma olhadinha lá, você que tem Bíblia, vai lá no livro de Jeremias capítulo 10 e veja o que a palavra de Deus fala aqui. Fala assim, ó: ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor. Não aprendam o caminho dos gentios. Eu explico já para vocês o que significa essa palavra. Quando se fala o casa de Israel é o povo que Deus já escolheu, é o povo que já serve a Deus. É o povo que já serve a Deus. Porque tem pessoas que ele aceita Jesus e na metade do caminho ele volta atrás. Ele sai do caminho de Deus e volta a fazer as mesmas práticas que antes, quando ele não tinha aceitado Jesus, que ele não conhecia a palavra, ele estava como um gentio. Gentio é quando a pessoa ainda não tem o conhecimento de Deus, é quando a pessoa ainda está lá no mundo, é quando a pessoa ainda não aceitou Jesus, não fez compromisso nenhum com Deus. Então essas pessoas aqui, essa palavra fala para as pessoas que já serviam a Deus, certo? Vamos prestar atenção quando fala para a casa de Israel. A casa de Israel se representa eu e você que já serve a Deus, pessoas que já servem a Deus, pessoas que já se desviaram, que é muitas pessoas que eu conheço que já serviram a Deus, hoje não servem mais e voltaram a fazer as piores práticas do que antes. Porque a Bíblia fala que 7 espíritos demônios, pior do que aqueles que já estavam na casa, passa a voltarem para casa, amém? Os irmãos vão entender o que eu estou falando, louvado seja o nome do Senhor. Então fala aqui, ó: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizarão. Quer dizer, as pessoas do mundo, pessoas que não aceitaram Jesus, como hoje o mundo está, as pessoas estão temendo, estão morrendo de medo. Não é temor, é medo. Tem gente que tem medo dos castigos de Deus. Ela não tem temor, ela tem medo. Porque o que está acontecendo no mundo hoje, essa doença no meio do mundo, tem muitas pessoas que estão com medo, não é temor. Se fosse temor a Deus, elas corriam e vinham aceitar Jesus para a salvação delas. Mas não, elas estão atemorizadas com medo, entendeu? E a solução é Jesus. Porque um dia nós vamos embora daqui, ninguém vai ficar aqui para sempre. Todo mundo vai embora daqui um dia. E não adianta pensar que é porque a Covid vai matar. Pode ser qualquer coisa, né? Deus está no controle da situação. O importante é estar firme na rocha, é estar firme com Jesus. É você que não aceitou Jesus ainda, correr para os pés dele, se humilhar, pedir perdão e aceitar Jesus antes que seja tarde demais. Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. E pior coisa é morrer sem aceitar Jesus, sem se arrepender dos pecados e sem confessar a Cristo, porque lá no céu não vai entrar pecado. Lá no céu não vai entrar. Lá no céu vai entrar lavado e remido. Pessoas que se arrependem, que aceitam Jesus e que passam a servir a Deus até o fim da vida. Está escrito na palavra. E vamos continuar aqui a leitura. Nem fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizarão. Porque os costumes dos povos são vaidades. Vaidade passa. As pessoas são cheias de costumes. Mas tudo isso passa. Só tem uma coisa que vai prevalecer para sempre. Palavra de Deus. Que os homens queiram ou não queiram, que aceite ou não aceite. É a palavra que vai prevalecer para sempre. Certo? Porque Deus não precisa de mim nem de você. Porque Ele é Deus. É nós que precisamos de Deus e não Ele de nós. Nós, pela sua graça e misericórdia, que o Senhor nos tem chamado, nos escolhido, nos colocado nessa terra
para uma missão. Para uma missão. E essa missão é servi-lo. E você que ainda não está servindo a Deus, corra para servi-lo. Porque vai chegar um momento que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, porque Deus vai cobrar todos. Vai cobrar tudo. Tudo que Deus tem nos dado, Ele vai cobrar. Vai cobrar os talentos. Vai cobrar o que você tem feito para Ele. O que eu tenho feito para Ele. Glória a Deus. E aqui está escrito assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque os costumes dos povos são vaidades. Cortam uma árvore de bosque e um artifício. Trabalham com machado, com prata, com ouro. E enfeitam com pregos e martelos. Fixam para que não caiam. Quer dizer, aquelas pessoas colocam sua fé numa imagem. Umas imagens de escultura. Tem pessoas ainda assim no mundo. Elas já ouviram falar de Jesus, mas elas não querem largar. Não querem largar a idolatria. Não querem largar. Isso é pecado diante de Deus. E são coisas feitas por mão de homens. Não são feitas por Deus, sim por mão de homens. E isso abomina ao Senhor. É isso que Deus está mandando eu falar nesta manhã para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os ídolos são como? Olha só. Eles, ó, aqui no 4, com prata e ouro, e enfeitam com pregos, martelos, e fixam para que não caiam. Quer dizer, botam na parede, né? Os ídolos são como um espelho em pepinal. Eles não falam. Você nunca vai ver uma imagem falar com você, vai? Não vai. Você vai se prostrar, pode até se prostrar diante dela, mas ela não vai falar contigo. Ela não vai ouvir, ela não pode fazer nada. Porque ela é uma coisa feita por mão de homem. Se cair, se quebra. Não vai resolver nada, não vai resolver seu problema. Você entendeu? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim. Porque não podem andar. Olha, antes de dizer assim, ó. Um espelho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de que eu os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer o bem. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Tu és o grande. Grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isso te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante, mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seus ensinos é vão e morto, como um pedaço de madeira. Trazem-se prata batida de Tarsis e ouro de uso, e os ídolos são obra de artifícios e de mão de ourives. Quer dizer, existem pessoas que elas não acreditam simplesmente no verdadeiro Deus que criou o céu e a terra. Elas precisavam criar uma imagem para falar com a imagem, para ver a imagem, para poder elas colocarem a fé naquilo que elas estavam vendo. Isso aconteceu no passado, acontece hoje, certo? Então, o que Deus já estava aqui usando aquele profeta Jeremias para falar sobre isso, sobre idolatria, que o povo de Deus, por terem visto Deus fazer tantas obras maravilhosas, tantas coisas Deus fez, né? Tirou o povo do Egito, levou o povo naquele deserto, lá ele deu pão, deu água, deu tudo, mas ainda o povo se desviaram e fizeram o quê? Fizeram bezerros para idolatria, para idolatrarem. E tudo isso, por causa disso, do pecado da idolatria, aquele povo ficaram para trás. Eles não chegaram na terra prometida. Só alcançou a terra prometida aqueles que continuaram com a sua fé em Cristo Jesus, no próprio Deus. No próprio Deus. No Deus que fez promessa. Porque o Deus que fez promessa, Ele é Deus para cumprir a promessa. Não precisa a gente estar enfeitando. Não precisa estar inventando alguma coisa, não. Não precisa disso. Nós precisamos ter nossa fé firme.
A nossa fé tem que estar em Cristo. A nossa fé não tem que estar naquilo que nós vemos. Não, nós temos que crer na palavra. E a fé é isso. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que elas existem. Você não vê Deus. Quem vê Deus, né? Nós nem podíamos ver Deus. Porque se nós visse Deus, nós ia morrer na mesma hora. Moisés, ele queria ver Deus. E Deus, Moisés é um servo tão fiel a Deus que Deus passou por detrás da rocha. Falou, olha, fica aqui. Você não pode ver, mas passou, ele ficou detrás da rocha e Deus. Mas o rosto de Moisés ficou resplendor, glorioso. Viu? Porque ele não podia ver Deus com seus próprios olhos carnais, porque não ia resistir. O poder de Deus é tão grande que a nossa estrutura humana não suporta ver. É por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos ser transladados para poder nós chegarmos lá no céu. Aqueles que ficarem na terra servindo a Deus até a vinda de Cristo, que vão passar pelo arrebatamento, os seus corpos vão ser transladados, vão ser transformados para poder chegar até onde está o próprio Jesus, que vai estar nos ares, que vai estar nas nuvens, certo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. E aqueles que estiverem aqui na terra, nós que estivermos aqui na terra, esperando a vinda do Mestre, vamos ser transladados, vamos ser transformados. Nosso corpo vai passar a ser um corpo incorruptível, certo? Não tem como nosso corpo matéria ir para lá, para o céu. Não tem como, porque o nosso corpo, esse corpo aqui, não tem condição. Mas um corpo incorruptível, aleluia, um corpo glorioso, aleluia. E aqui, ó, como está aqui na palavra, vamos continuar, porque os vídeos são tão pequenininhos, porque não aguenta para poder ir até vocês, só 10 a 12 minutos. E aí a gente continua falando mais nos outros vídeos. E vamos, já aproveitando que já está chegando já no final, vamos refletir nessa palavra, de que o nosso Deus é Espírito. Você não precisa se drobar diante de ninguém, de imagem nenhuma, e sim diante do Deus vivo. Somente crê, porque quando você se dobra diante de Deus, Deus ele vê e ele ouve. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.